Olá pessoal, aqui é o Odilon da Comportamento e Psicologia do Trabalho. Hoje a gente vai conversar de um tema um pouquinho diferente, que normalmente a gente aborda as questões de saúde, segurança, meio ambiente, mas desde 2016, quando nós nos reunimos com os sócios da Comportamento e os líderes, nós revisitamos o nosso planejamento estratégico, as nossas estratégias e trouxemos uma mudança bem importante na nossa visão, que foi a mudança de ser referência em psicologia aplicada à SSMA, trazendo para um foco de construção de legado de cultura preventiva. Isso nos abriu algumas portas, como a temática compliance e a temática qualidade, sempre sobre o foco de clima e cultura. Isso nós não abrimos mão. Júlio, eu queria que você contasse um pouco essa nossa história com compliance. Como que aconteceu, quais são os projetos que a gente já teve envolvidos, os desafios, e a gente vai conversando aqui sobre essa nova temática. Nova não é tão nova assim pra gente, mas é uma nova temática que veio ocupar o nosso espaço aqui junto ao Comportamento. Legal, Odilon. Bacana dessa história, e eu posso dizer para vocês que o Odilon trouxe a referência de 2016, quando a gente fez a nossa mudança de estratégia corporativa, mas eu gosto de dar um passo atrás, lembrando que em 2012 nós começamos utilizando o modelo do Hearts and Minds para entender cultura de segurança. Esse modelo ele nos inspirou de forma importante a aplicar esse conceito dos modelos, dos 5 níveis de maturidade para outros elementos. Então, quando a gente, em 2016, a gente se dá conta de que a cultura preventiva ela poderia estar conectada com tantos outros elementos dentro da organização, nós começamos a pensar em estratégias de conectar o conceito de cultura a esses outros elementos. E é daí que nasce a nossa estratégia, então, de olhar compliance sob uma ótica dos 5 níveis de maturidade do Hearts and Minds. Ou seja, é fato que existem organizações que ainda estão em modelos absolutamente iniciais quando se pensa em compliance, que entendem que o ambiente de negócio pode ser um ambiente que não é correto, porque é o tipo de negócio que as pessoas fazem, ou seja, algo que infelizmente acontece, mas que mostra aquela fase inicial lá do patológico, do inicial. Existem organizações que se dão conta da importância do compliance justamente porque passam por grandes problemas e passam a atuar de forma reativa, o modelo reativo do segundo nível. Outras organizações têm grande foco nos seus sistemas, e é interessante porque, historicamente, compliance sempre esteve muito conectado a isso. Se a gente olha os modelos tradicionais das Big Four, por exemplo, de avaliar os modelos de compliance organizacional, a gente vai ver que o grande foco sempre foi ver o sistema. Ou seja, se estimulou por muito tempo a ter modelos absolutamente calculadores. A gente se deu conta de um elemento importante. O compliance, quando busca outros níveis, ele já tem que começar a pensar em modelos mais proativos, ou seja, nós temos que envolver a comunidade, pensar em compliance, querendo trazer benefícios muito maiores, até o estado da arte, o generativo. Um compliance focado de forma importante em stakeholders, ou seja, eu não faço negócio com a tua empresa se a tua empresa não tiver o mesmo jeito de compliance que a minha. Tá? Então isso mudou e isso nos inspirou a pensar em modos de ajudar as organizações a olharem a sua cultura de compliance, utilizando o modelo do Hearts and Minds, e a partir daí ajudar as organizações a pensarem em estratégias para amadurecer o seu jeito de pensar. Bacana, a gente tem visto esse modelo já sendo aplicado em grandes organizações e eu tenho visto, por exemplo, um feedback curioso dos nossos clientes que dizia o seguinte: antigamente, a gente olhava para o tem ou não tem. Tem o procedimento? Tem. Tem um modelo aqui, um background check para os stakeholders? Tem. Mas não na forma como isso era aplicado. E a cultura, no fim do dia, é isso, né? É entender não só que tem um procedimento para um determinado processo de compra, por exemplo, dentro da organização, mas é como esse procedimento é utilizado no dia a dia. Eu entendo que essa é uma fronteira nova para o pensamento organizacional. Entender a aplicação da cultura, porque isso vai mostrar caminhos exatos de onde essa organização tem que seguir para atingir novos patamares de maturidade. Eu acredito que isso vai ajudar muitas organizações a pensar em legados diferenciados, quando fala-se em cultura preventiva, muito além de segurança, mas nos grandes elementos que podem transformar a organização numa organização que faz a diferença no mundo.
Eu acho que isso, Odilon, e até volto para você essa pergunta, é interessante porque isso não é um movimento isolado, né? Muitas organizações buscam essa discussão de forma mais ampla hoje. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua visão. Júlio, na verdade, faltava algo. É isso que a gente escuta muito das pesquisas, inclusive globais, que a gente já participou em relação à cultura de compliance, porque ficava muito no conforme e não conforme, como você trouxe. E entender o para que as coisas são feitas e o como elas acontecem, eu acho que é esse a grande diferença. Porque você só vai ter uma empresa confiável, não só se você tiver poucas ocorrências de segurança ou de meio ambiente. Quando a gente fala de poucas ocorrências, não retrata uma empresa madura. Porque hoje a gente tem o mesmo conceito que a nova visão de segurança traz, a gente está trazendo para o compliance. Que compliance não é você não ter fraude, é você sentir orgulho da organização que você faz parte, por ela impactar positivamente na sociedade, do modo educacional, inclusive, de ensinar novas gerações. E por isso que eu vejo que o impacto, Júlio, está muito ligado a uma temática que você nos trouxe, muito forte, que faz todo sentido para as organizações se preocuparem e articularem, que são os conceitos e as práticas de capitalismo consciente com compliance. Né? Hoje não tem, eu vejo sempre de uma forma que as companhias elas já entenderam que não há problema ter lucro, não há problema ter EBITDAs de sucesso, EBITDAs de referência, mas tem um jeito de fazer. E esse jeito é apoiado dentro da ética e da moral. E para ter dentro da ética e principalmente da moral, você tem que estar de acordo com as leis. E tem uma coisa que hoje a gente escuta muito dos líderes, com a paz no coração. Você precisa estar de bem e se sentir orgulho de fazer parte daquela companhia, daquela marca. Eu acho isso é um ponto de muita diferença para dentro da empresa. E é uma diferença competitiva. Não é uma diferença só de estar ou não estar, ou ter um score alto ou não. Hoje te coloca como um diferencial no mercado. E a gente sabe que o impacto de compliance na imagem é altíssimo. Então hoje, quando a gente fala de empresas, principalmente as SAs, as sociedades anônimas, é um tema que não pode ficar fora de uma pauta de um conselho administrativo, de reuniões de desempenho, de forma alguma. Então a abrangência que está indo, os conceitos aplicados de clima e cultura para compliance, eu acho que até agora a gente não tem nem, de forma alguma, uma dimensão de que tamanho isso é. E fica aqui um grande convite, nas redes sociais nós vamos começar a trabalhar muito mais o tema compliance, da participação de vocês, para compreender a questão de clima, cultura aplicado a compliance. Então venham fazer parte da nossa rede, compartilhem com vocês os desafios que nós temos, que o mercado tem, que a comunidade tem, que a sociedade tem em termos de compliance, que nós vamos fazer novos vídeos, inclusive com convidados aqui, para trocar um pouco mais de ideias e amadurecer um tema que está cada vez se fortalecendo e vai se fazer com absoluta certeza vai fazer parte da pauta estratégica das grandes companhias e assim desdobrar para as médias e também para as pequenas.